a gente vai arriscar hoje por um caminho que eu acho que vai contemplar alguns pontos, Joana. Mas você está falando de um ponto já que é um fim, né? Uma relação que é sua com as suas percepções sociais e a gente vai para a base disso. E vamos ver se a gente contempla, senão a gente vai avançar até, porque a gente entende bem esse seu ponto. Aqui no Brasil a gente vive situações com figuras públicas bem alarmantes, então a gente sabe bem do que você está falando. Dá muita vontade de desrespeitar, inclusive a pessoa, confundindo ela com a figura pública, né? Tá. Eu hoje, antes do encontro aqui, eu joguei lá na Rede Amalaia que a gente ia se atrever a falar sobre o amor na perspectiva da vacuidade. Quando eu falo a perspectiva da vacuidade, eu não estou falando em nome daquilo que a Cuca traz como uma estudiosa disso, uma praticante há muito tempo. Não estou falando em nome, não vou fazer uma meditação da vacuidade em relação a isso. As minhas práticas com a vacuidade me trouxe uma perspectiva em relação ao amor e eu vou jogar aqui e a gente vai desenvolver juntos, né? E por quê? A questão do amor? Porque é uma palavra que a gente gosta de usar bastante, que a gente precisa amar, porque a gente precisa desenvolver essa capacidade de amor. Mas eu cheguei à conclusão, depois das vacuidades, que esse amor a gente ainda não sabe o que é, a gente ainda não alcançou como humanidade. A gente não nasce amando nessa perspectiva, isso é só um artifício. A gente não nasce amando. Quando um bebê nasce, ele nasce absolutamente aberto a tudo. Ele não ama mais a mãe, ou o pai, ou o irmão, ou o coleguinha. Ele não tem nessa perspectiva, ele não tem essa discriminação. Quem ama todo mundo não ama nada. Porque se eu amo tudo, eu não discrimino. Eu não vou falar, isso eu amo, isso eu gosto mais ou menos, isso eu odeio. O amor parece que ele é igual à ética. Onde tem ética não pode ter moral. E onde tem amor não pode ter ódio. E todos nós, de uma certa maneira, tocou um certo ressentimento que a gente pode até chamar, num momento bem ardido, assim, bem limite, a gente pode chamar de ódio. Então, da mesma maneira que nessa perspectiva eu digo que a gente não tem ética, porque a gente é moralista por social, pelo cultural, a gente também não tem amor. E aí eu vou explicar o porquê que eu acho isso. Porque quando a gente não tem discriminação, é que o amor aparece e a gente discrimina. E se a gente discrimina, a gente vai ter sempre o opositor do amor. Isso eu amo, isso eu não amo. E amor não cabe nessa lógica, igual ética não cabe nessa lógica. Aí eu sou um ético porque eu sigo essa moral. Não encaixa neste conceito de ética que Spinoza traz lindamente, ali em 1600, não cabe. E nesse amor também não cabe, porque o amor que o Maturana traz, a biologia do amor, que ele fala de um amor incondicional, se ele é incondicional não tem discriminação. Se tem discriminação, já não pode dizer que tem amor. E o amor tem que ser aprendido pela criança, porque, a princípio, como a gente vive numa sociedade de discriminação, ela não aprende o amor, ela aprende a relação de troca, de custo-benefício, de agradar, de desagradar, ela administra. Tanto que ela é capaz de falar assim para a própria mãe, eu te amo, e ela também é capaz de falar, eu te odeio. Quem é mãe já ouviu isso. E leva a sério, né? Leva a sério quando ama e leva a sério quando odeia. Na verdade, não está nem amando nem odiando. Então, o amor ele não entra na dualidade, ele não entra na polaridade. Assim como a ética não entra na dualidade, na polaridade. Assim como a vacuidade não entra
em dualidade, em polaridade. A vacuidade é o fim das coisas. Então, ela não tem o oposto da vacuidade. O amor é a capacidade de não discriminar nada. Então, não tem polaridade. E a ética, ela é a relação direta. Então, ela não tem polaridade também. Então, a gente está falando de coisas que elas são um campo de criação e não um lugar onde você pode discriminar. Então, eu chego à conclusão de que nenhum de nós aqui presente nessa tela, aqui ao vivo, vivenciou o amor. Se a gente tiver uma memória, uma lembrança assim, qual é o amor mais incondicional que a gente teve, que a gente experienciou, a pessoa que mais nos amou, e a gente poderia dizer as nossas mães, né? A gente vai ver que as nossas mães também nos desampararam, que as nossas mães rivalizaram. Se alguém teve alguma mãe que não fez nada disso, pode ser também. Eu não tenho, então não posso dizer por mim, né? Que quando a mãe parece que de alguma maneira não vincula, não conecta. Na verdade, ela quer. Eu, como mãe, também posso dizer, na verdade, quando a gente está atuando como mãe, o que a gente quer é ser reconhecida como uma boa mãe. E não vincular para entrar no estado de criação com aquele ser que a gente tem um acesso como a gente não tem a mais ninguém. Parece que a gente quebra esse acesso e o que a gente quer agora é cumprir um bom papel de mãe. E esse bom papel de mãe, ele é reconhecido pelo olho do outro. Então, ele precisa estar numa convenção para ser um bom papel de mãe. Ninguém vai dizer que você é uma boa mãe fora da convenção. E aí eu poderia ir dizendo e desenvolvendo por vários caminhos para dizer que a gente não sabe, a gente não experienciou o que é amor. A não ser fora das relações humanas. Eu sinto em relação à Terra, ao planeta Terra e à própria Terra em si, matéria Terra, eu sinto uma incondicionalidade. Então a Terra está lá, se eu jogo adubo na Terra, ela transmuta aquele adubo em nutrientes. Se eu jogo algo degradável, ela vai degradando aquilo. Se eu jogo algo que não é degradável, ela vai lidando com aquilo da maneira que é possível, mas ela não fecha as portas. Ela não fecha as portas para a relação. É isso que eu sinto da Terra. Ela vai fazendo uma relação ética, direta, né? Ela não fica de mal. É isso que a Terra não fica de mal de ninguém. E a gente não tem essa relação entre humanos. Então tá. Então eu afirmo que a gente não tem ideia do que é amor e a gente não tem, ou se tem uma ideia, não tem a experiência pessoal do que é amor. E quando a gente reconhece isso, que a gente não sabe o que é amor, mas a gente está o tempo todo falando sobre amor, é porque algo em nós acessa alguma coisa que a gente ainda não acessou. Algo em nós se conecta com alguma coisa que a gente não conectou ainda. Então, esse amor existe. Porém, a gente nunca se conectou com ele de uma maneira ética nas relações humanas. Esse é o meu risco, assim. Eu arrisco dizer isso. Não sei se eu não posso dizer que eu estou certa, mas eu arrisco dizer isso. Se a gente tem uma ideia do que amor é uma relação ética, direta, é uma relação da vacuidade, porque é uma relação de criação, onde você não espera nada do outro, onde você não tem expectativa, você não espera nada de você mesmo, onde você tem uma conexão de uma confiança que algo vai se criar. O amor também diz que tudo é necessário. O amor não discrimina nada, não fala isso é bom, isso não é. Não, isso é necessário.
E o amor não tem apego, então o amor diz isso é necessário para se tornar desnecessário. Então, de alguma maneira, a gente tem uns caminhos que nos levaria até a sensação do que é o amor. Mas a gente está longe de conseguir praticar isso e de que isso esteja no desenvolvimento humano, na humanidade. Então, a gente deveria reconhecer todas as vantagens de não ter acesso ao amor. Porque se a gente tem acesso ao amor, provavelmente a gente vai perder muita coisa. Então, eu abro essa pergunta. Como artifício, tudo isso que eu supostamente disse que pode ser considerado amor, e se isso for amor, qual é a grande vantagem da gente não viver no amor? Qual é a grande vantagem da gente não praticar, não permitir que o amor invada a nossa essência, a nossa existência? Qual é a grande vantagem de não viver no amor? Ou qual seria o grande perigo de viver no amor também? Alguém tem aí alguma... Eu acredito que seria não corresponder esse amor. Essa seria a vantagem, não tem que corresponder nada. Apesar de que o amor é em si mesmo, né? Tá. Qual é a vantagem de não viver no amor? Não a de viver no amor, a de não viver no amor. Você não vive no amor porque tem uma vantagem. A Luana diz, eu acredito que uma das vantagens é sair do papel de vítima. Então, peraí, aí seria uma perda, né? Porque assim, eu inverti a pergunta. A gente tem, de alguma maneira, alguma dica de que existe um campo de amor no mundo, no ser humano. Existe um campo chamado amor, que a gente adora falar, eu te amo para alguém, adora que alguém fale, eu te amo. Só que a gente sabe que isso é passageiro, porque o que você ama hoje, você pode odiar amanhã. Então, a pergunta, olha, é invertida. Geralmente eu pergunto assim, a gente tem uma crença de não entrar dinheiro na nossa vida. Qual é a grande vantagem de não entrar dinheiro? Mas eu afirmei, não entra dinheiro. Agora eu estou falando, a afirmação é negativa. A gente não acessa o amor, a gente não cultiva o amor, a gente não vai atrás, ou a gente não libera barreiras suficientes para que o amor brote em nós. Porque tem uma vantagem. Porque quando o amor brotar, a gente vai ter uma perda. Então, qual é a vantagem do amor não brotar em nós? A Kate falou, ser aceita pelo entorno que está no mundo da moral. Qual é a grande vantagem de não viver no amor? Essa é a pergunta mesmo. E o Newton está falando aqui que é o controle. Eu sinto que é a vantagem de estar separado do outro. Vantagem de haver uma identificação. Estar separado do outro. De haver uma separação clara entre mim e o outro. Dizer, exatamente. Isto sou eu, tu és tu. Isso não, se viver no amor, não tem discriminação. Não tem o eu e o outro. Isso não quer dizer que não existe uma força singular. Eu não estou falando, eu estou falando de possíveis realidades do aqui e agora. Não estou falando em outra vida, no céu, quando a gente ficar tudo misturado e junto. Não, estou falando agora, com aparências distintas, com conta bancária distinta, com nome e sobrenome, RG, com tudo isso te distinguindo, a gente fala de amor. Então, apesar de ter uma singularidade nas coisas, que a gente cria uma diferenciação, isso não impede o amor. Isso não impede o amor. Você tem a diferença não impede o amor. Pelo contrário, a diferença produz amor, porque senão vai amar o quê se não é diferente, né?
A Luana coloca aqui, se não vivemos no amor, a gente pode ficar se vitimizando pela afirmação. Eu não recebi amor, nunca ninguém me deu amor, pai, mãe. Isso pode justificar um monte de não ações e não responsabilidade. E a Kate fala evitar conflitos com esse mundo, com o mundo moral, evitar sentir dor. A Luana fala, não viver no amor nos deixa livre para odiar os outros e justificar nossas vinganças e maldades. Afinal, se o outro não ama, ele é mau e podemos nos vingar dele, como Trump e Bolsonaro, alguns para o Lula. Vocês não viram ainda o governador do Rio e de São Paulo. Mas, sim. Então, tem muita vantagem a gente viver sem amor. Tem muita vantagem. E quando a gente chama de amor, esse amor que a gente fala, eu te amo e tal, é assim, eu estou disposta a te dar uma coisa, esperando que você me dê alguma coisa em troca, e aí a gente sustenta essa relação. Então, ela tem discriminação, ela tem condicionamento, quer dizer, ela não tem amor. E a Fabi também fala, mas não temos referência de amor, por isso dificulta amar. A gente não precisa ter referência. Aí que tá, esse é um outro ponto. Nesse mundo da dualidade, a gente precisa de referência. No mundo da integração, a gente não precisa de referência. Porque a gente cria referência. É que nem quando a gente vai fazer... quando a gente vai se desenvolver nesse mundo que a gente sustenta, de dualidades e tudo mais, então... Digamos que você vai se desenvolver academicamente, né? Aí você vai lá e vai fazer seu mestrado, porque você já tem uma formação. Aí o seu mestrado tem que ser baseado em referência. Aí você vai lá e vai fazer o seu doutorado. Aí o seu doutorado precisa ser baseado em referência. Aí você fala, não, mas é que eu não quero fazer um processo, eu quero criar referência, por isso que eu vou fazer um doutorado. Para usar a cátedra aqui, para ver se realmente eu sou capaz de criar uma referência. Fala, não, no pós-doc, aí sim você pode fazer isso. Mas é agora que eu quero fazer isso. Não, agora você não pode fazer. Você primeiro precisa ser referencial para deixar de ter referência. Quer dizer, você ficou tão referencial, você pegou tanta referência que você nunca mais vai deixar de buscar referência. Você nunca mais entra no campo de criação. Aí pode ser pós-doc à vontade, porque você não vai ser perigo para ninguém. Ana, que maravilha essa pergunta. Nunca tinha me dado conta que tinha tanta vantagem em a gente não amar. Exatamente, tem muita vantagem. Então, primeiro começa por aí. Se a gente realmente quer falar de amor, a gente não vai buscar referência. A Luana também fala, acho que outra vantagem é escolher ter poder. Já que não há amor, então vou buscar poder. Sem dúvida. Então tá, a gente não tem referência, mas a gente tem experiências, que é, por exemplo, essa experiência com a Terra. A Terra, ela gera um processo incondicional, porque ela se autoproduz na relação, ela não fica procurando, ela não fica esperando que você produza ela. Ela se autoproduz na relação. É claro que se você quiser plantar tal coisa, que tal coisa te dê fruto, porque você tem um interesse naquilo para poder usufruir, você vai precisar dar à terra aquilo que aquele fruto precisa. Mas, se você não der nada para a terra e deixar ela em paz, ela mesma produz. De formiga a plantas punks impressionantes. Então tá, a gente tem uma certa experiência, mas a gente realmente não tem referência e nem vai ter referência sobre amor. Porque não é referencial. É igual a referência da vacuidade. Que referência você vai ter de vacuidade? Nenhuma. Você vai ter experiências. Então vamos lá, a gente tem muitas vantagens em não amar. Então se a gente começar pela não hipocrisia de falar de amor, sendo que nós não somos ainda capazes de amar, já começa a ajudar muito, porque aí a gente para de confundir. A gente para de usar a palavra de uma maneira leviana. Então começa por aí, começa por a gente afirmar que a gente não ama ninguém. A gente tem muito carinho, a gente tem responsabilidade, a gente tem afeto, a gente tem cuidado,
a gente tem relações de troca, a gente tem afinidade, mas amar nem nossos filhos, porque se nossos filhos eles atuarem de uma maneira que nos fere, não digo nós individualmente, cada um de nós, mas a gente sabe de relações de pais e filhos que você não poderia dizer que tem amor ali, né? Então, nem ser pai e mãe é garantia disso, por mais que alguém possa até falar, não, eu dou minha vida pelo meu filho, é capaz mesmo. Mas eu estou falando de uma maneira social e cultural, a maternidade não te outorga como uma pessoa que ama, né? Então tá, vamos arriscar a partir desse princípio que nós não nos relacionamos a partir do amor com ninguém. A gente se relaciona a partir de troca, de dominador-dominado, de vantagens. Muito bem, agora que a gente ficou aqui como é que fala quando é um lugar bem ruim mesmo, na escória da humanidade, que não ama, agora que a gente está aqui nesse lugar bem baixo mesmo, de seres bem que se autoassumem, qual é a sensação que a gente tem de afirmar que a gente não é capaz, que a gente ainda não é capaz nem de amar nem de ser amado? Qual é a sensação física, emocional, mental? Qual é a sensação? Solidão. Solidão. Danilo disse solidão aqui. O que mais? Vamos trabalhar com essas sensações. Qual é a sensação de que a gente não é amado e nem ama? Que a gente vive relações de troca. Fala, Tina. Posso falar? É uma sensação de... Chega a ser de alívio até, porque a gente fica nesse compromisso de exercer esse amor, aquilo que a gente acha que é o amor, e de repente quando eu me conscientizo de que não, isso não é amor, eu não amo, não sei amar, não pratico o amor, parece que me libera para então eu exercer isso que eu já exerço, achando que é amor, de uma maneira mais livre e real, assim, consciente de que, tá, eu faço isso é bom, mas isso não é amor, beleza. Sim, nesse sentido. Isso, tudo a ver. A Tabata fala, vontade de chorar, angústia, não na garganta. E a Roberta, eu não sinto nada, talvez um alívio. E a Luana, eu meio que já tenho passado por isso pelas análises que já fiz dos meus relacionamentos passados e presentes. Foi uma sensação horrível, porque me levou a essas raízes que a Ana mencionou, de que nossos pais nos amaram. Para mim, a dor maior foi essa constatação. Érica, eu sinto vazio. Tipo, o que tem agora? Ana, só para ver. Na verdade, a constatação de que os nossos pais não nos amaram. E por isso a gente não faz nem ideia. Porque tem esse mito, né? De que os pais amam. Então a gente vem desse amor espelhado. A gente acha que ama porque a gente acha que a gente foi amado. E eu acho que as relações amorosas me trouxeram a caída nessa realidade, assim, cair na real. Nossa, eu também não tô amando. No primeiro momento a gente fica no mimimi, porque não me amou, não me amou. E a gente vai pra gente, não, mas eu acho que eu também não amei. E quando a gente, na verdade foi uma pergunta que me fizeram, né? Como que você sabe que é amor? Que referências? Aí a gente vai pra trás e nessa investigação pra mim a dor maior foi cair nessa realidade. Que nem esse mito que todo mundo acredita que a gente é amado por pai e mãe, na verdade não existe. Para mim, essa foi a maior dor. Depois disso, me veio compaixão, porque senão você tem vontade de morrer, você não fica mais nem na terra, né? Não, a gente achou um monte de coisa para compensar o não amor. E também a gente tem quando alguém pega e fala assim, você sabe, eu sei quem me ama quando eu estou na pior, quando eu estou numa situação muito difícil. Na verdade, aí você sabe quem é humano, não quem te ama, porque ver alguém numa situação muito difícil desperta a humanidade nos humanos, né? Talvez a gente realmente ama alguém quando a pessoa nem precisa de nós,
ou a pessoa está muito bem e a gente realmente consegue sentir essa integração, o vínculo. O amor está muito ligado a um vínculo, e vínculo é quando não existe, é uma relação direta. O amor seria um sinônimo de ética. Não sei se é sinônimo, mas assim, eles se compõem. O amor e a ética se compõem, onde não tem interferência, onde você não tem discriminação mesmo. Você não discrimina você do outro. Porém, você não deixa de existir como singularidade e o outro como singularidade. É algo complexo que a gente nunca teve experiências. E eu não acho que isso é uma referência que nos falta. Eu acho que realmente nos falta experiência. Eu sinto também que a gente tem um histórico. Às vezes parece que o ser humano foi jogado na Terra. Porque eu conheço umas pessoas bem religiosas que amam a Deus, mas elas também às vezes sentem muita raiva de Deus, porque Deus não estava ali presente naquele momento. A sensação que eu tenho é que a gente foi jogado. As crianças sempre perguntam assim, mas quem foi o primeiro? Quem é o primeiro pai, a primeira mãe? A gente não tem essa noção, a gente só sabe dos filhos, somos todos filhos abandonados, né? Vai lá, se vira aí entre esses irmãos, e a gente já sabe, e a gente tem essa herança também de Caim e Abel, né? Os irmãos, os primeiros irmãos se matam, né? Estou colocando tudo isso para falar de alguma coisa bem do inconsciente, né? Bem de um lugar assim onde a sensação primeira que eu sinto que todos os seres humanos têm neste momento, que chegou a essa sensação, é de desamparo. Eu tenho essa sensação de que a gente está vivendo desamparado. E essa sensação de desampara porque não existe amor, né? Não tem ninguém nos amando e não tem um amor sendo praticado. Então tem um desamparo. O lado bom do desamparo é que ele nos conecta a uma busca do amor. Ele nos conecta a algo que deve ser melhor do que esse desamparo. A Luana diz, também tem a sensação que a gente foi jogado aqui para aprender algo, ou experimentar algo, bota desamparo nisso. Enfim, queria chegar nessa raiz do desamparo, que de algum modo ela está na interferência, assim, eu sinto que ela está na porta do acesso ao amor. Então a pergunta agora qual é a grande vantagem do desamparo? Qual é a grande vantagem de se sentir desamparado? O que a gente pode desenvolver? O que a gente pode... Como é que o ser humano deu sentido ao desamparo? Qual é o crescimento que a gente conquistou a partir do desamparo? Eu sinto que o desamparo... Eu depois queria dizer uma coisa do anterior, mas eu sinto que o desamparo, a grande vantagem é o de virar. Tenho que me virar sozinha. Essa é a grande vantagem de criar forças para fazer as coisas independente. E queria dizer uma coisa, e já agora passou, então não vale a pena, se me passou porque ainda não é importante. Então, olha só, hein? Eu concordo com isso. E também a Leandra pôs, poder sentir raiva. Então, presta atenção nisso. Uma das grandes vantagens é que a gente pode se virar sozinho. Uma das grandes vantagens é que a gente pode sentir raiva. Quem pode achar, e isso é real, é uma vantagem, mas a gente chegou na loucura de achar que isso é uma vantagem. É uma vantagem poder sentir raiva. É uma vantagem poder se virar sozinho. É vantagem ser independente, sendo que a gente, como ser autopoético, necessariamente nos criamos em relação. E isso já virou uma vantagem para nós. Essa é a loucura. Espera aí que eu estou acompanhando aqui. Olha, a Érica diz aprender a se amparar sem precisar do outro. É uma vantagem, mas olha que loucura a gente achar que isso é uma vantagem. Mas todos nós achamos isso mesmo. Para mim, que já venho fazendo essa análise, a vantagem do desamparo é chamar a responsabilidade para si.
Não há ninguém a quem se agarrar, então tenho que achar um meio de dar conta de mim mesma. A Érica, desenvolver a individualidade, desenvolver o auto-amor. Eu concordo e acredito que todo mundo aqui concorda com todas essas vantagens. Volto a dizer, é uma loucura a gente achar que isso é uma vantagem. Fala, Lívia. A vantagem desse desamparo, eu senti isso ano passado, assim, parece que foi bem geral, mas a vantagem que eu senti no desamparo foi não precisar amparar ninguém, não ser obrigada a amparar outro, sabe? Largar de uma obrigação de ter que amparar o outro. Isso para mim foi... Eu cheguei nesse lugar e depois disso foi aí que eu pude me abraçar, me amar, cuidar de mim, assim, olhar para mim, enfim, daí eu consegui olhar para mim de uma forma de abraçar o sofrimento, abraçar tudo que eu estava vivenciando, assim, de um outro lugar. Mas daí aquilo, o outro, eu não precisei amparar o outro, sabe? Abrir mão, né? Esse desamparo me levou a isso, assim, principalmente com relação a pai e mãe, assim, né? Que foi onde me pegou mais, mas é interessante. Sim, e eu acho bom a gente olhar para isso, aonde a gente acha que o ser humano está vivendo em vantagem. O ser humano está vivendo numa situação muito propícia, muito vantajosa, quando ele não precisa amparar ninguém, quando ele não precisa mais de ninguém, quando ele se vira sozinho, quando ele é independente, quando ele não precisa viver uma relação onde ele vai sentir que o outro vai fazer diferença na vida dele, porque aí se o outro vai embora ele vai sofrer. Então o ser humano chegou num lugar de vantagem, que nem falando isso que a Joana antes falou aqui sobre o desprezo que sente por figuras públicas, né? Aonde alguém poderia achar ser vantagem ser presidente da República com tanta negação em relação à própria pessoa, uma exposição que revela tanto desrespeito a ele. Como é que pode ser uma vantagem isso, né? Precisar se sentir desamparado para poder achar que é algo ou alguém. Tá doido isso, tá no tilt. Tá doido mesmo. Tá doido como a gente acha que é uma grande... Qual é a grande conquista do ser humano? Ser independente, não precisar de ninguém, não precisar amparar ninguém, não precisar entrar numa relação de amor. Olha que grande conquista do ser humano. Não precisar amar. Essa é a grande conquista do ser humano. E aí? Fala, Isadora. Não dá para ouvir, Isa. Não está dando para te ouvir. Não. Não. Está aberto o microfone, mas não dá para te ouvir. O seu microfone está aberto, mas não ouve. É isso aí, está aberto e não dá para ouvir. Enquanto a Zá vai procurando ali tecnicamente, a questão é essa. A gente chegou num lugar humano, a gente fala assim, a grande vantagem de ser humano é não amar. Deus me livre, né? Cair nessa... Deus me livre, cair nesse lugar de amar, de você entrar em criação, em relação criadora com todo mundo, de você não discriminar, de você ter a sensação de tudo que você vê fora faz parte, está te revelando. Então o outro, independente se ele está socialmente te fazendo bem ou mal, ele já não tem mais essa discriminação, o outro na verdade está te revelando a você mesmo, né?
A Giovana escreveu: para mim, a vantagem de ser desamparada é não ter responsabilidade por mim mesma. Ficar na ilusão de que precisam cuidar de mim e acaba que nem eu, nem o outro fazemos. E a Leona diz: muita gente tem esse discurso mesmo. Deus me livre, amar. Então tá, chegamos na mais baixeza da humanidade, aonde Deus me livre amar. Né? Deus me livre ter essa responsabilidade, esse peso. Vai lá. Estamos só entre amigos aqui. Qual é a sensação que a gente tem de reconhecer? Não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta. Estou dizendo que num artifício a gente está se propondo a reconhecer que nós nos orgulhamos e buscamos esse lugar de não amar. Qual é a sensação? Tem uma sensação de infância na humanidade. Márcia está aqui trazendo a sensação de infância da humanidade. É curioso porque eu tive uma sensação de ter tido uma experiência de ser amada, efetivamente. E de amar. E sim. É muito curioso. Foi com a minha bisavó que me criou e foi mesmo uma experiência de profundo amor. É muito curioso. Mesmo. Exatamente. Quando a gente abre mão de toda essa ilusão e de toda essa compensação e de um auto-engano sobre o amor, a gente começa a ser tocado por o que pode ter sido uma experiência de amor. E que eu tenho absoluta certeza que em algum lugar, em algum campo, em algum espaço, de uma maneira dizível ou não, todos nós já sentimos. Mas para isso a gente tem que sair desse campo de ilusão e de colocar um amor num lugar que ele não vai se sustentar. O que mais? Qual é a sensação de derrubar o castelo da ilusão do amor? De que amor é isso, de que amor é aquilo que a gente diz que vive no cotidiano, e que a gente chegou nesse lugar de que amar é uma roubada, de que não amar é uma proteção muito grande. E um desenvolvimento, o humano se desenvolveu pelo não amor. A Erika está sentindo vontade de chorar. Dá vontade de chorar mesmo, mas aguenta, pode chorar à vontade, mas aguenta firme, que a gente não vai ficar na pior do ser humano, tá? A minha sensação é de que tá tudo por ser feito, assim. Parece que em algum momento eu cheguei e o mundo estava pronto, e agora eu tô vendo que o mundo não tá nada pronto, tá tudo para ser construído agora. Isso é mais lúcido, né? Porque se a gente está o tempo todo em construção, em autocriação, nas relações, não existe absolutamente nada inerente, nada que está dado, então não existe nenhum mundo pronto, só aquele que está dentro da nossa ilusão. Esse mundo está pronto, o mundo da nossa ilusão, e a gente sustenta ele por responsabilidade nossa, né? Não como vítima. Ana, eu coloquei aqui, mas eu vou ler. Quando me veio, quando você fez a pergunta, tá, agora a gente entendeu que parece que nunca teve amor e que tá todo mundo falando balela. A primeira coisa que me veio foi uma sensação, então, nossa, se eu nunca amei, se eu achava que eu amava ou que eu já amei na vida e nunca amei, me veio uma sensação de ser ruim, uma pessoa ruim. Já que eu nunca amei, eu devo ser uma pessoa ruim.
E também me veio uma sensação de, bom, já que eu nunca amei, eu achava que eu tinha amado, mas nunca amei, talvez eu não mereça ser amada. Foi as duas coisas que vieram, só para contribuir com vocês. Sim. Sim. O que mais vem? Mantém isso, mantém o foco nisso. A gente construiu e está construindo uma humanidade onde a nossa grande conquista foi ficar bem distante do amor. Foi não amar, porque aí a gente pode ser individual, aí a gente pode não depender do outro, a gente pode sofrer menos. A Erika coloca, eu sinto uma grande perda, alguma coisa indo embora. Mariana, sensação de cansaço. Luana, caiu minha máscara de boazinha e amorosa. É tudo isso mesmo, é tudo isso. E também é isso que a Joana trouxe. Também, de repente, a gente vai ter sinais, lembranças e sensações de algum amor que não é referência, é uma experiência. É uma experiência pessoal, não é uma referência. Então, vamos ver o que a gente faz com isso. Se a gente, como ser humano, está conquistando coisas que para a gente está sendo muito importante, como independência, autonomia, proteção, não depender de ninguém, ninguém depender da gente, poder nascer sozinho, morrer sozinho e viver sozinho, conquista do poder. Se a gente está dizendo que tudo isso é uma grande vantagem, se a gente reconhecer que essa vantagem não é vantagem nenhuma, e a gente começar a abrir mão de tudo isso, e abrir mão porque não é vantagem nenhuma nascer sozinho, é ter a ideia de que se nasce sozinho, se morre sozinho, se vive sozinho. Ter a ideia de que a experiência do amor vai te levar a sofrimento. A experiência do amor só nos levará a sofrimento se a gente achar que se a gente colocar o amor num lugar que não tem nada de amor, num lugar de especulação. Eu vou dar esperando receber de volta. E isso está longe de ser amor. A Erika diz, agora eu vi um barco cheio de mágoas, ressentimentos e sentimentos pesados indo embora, mas é difícil deixar ir. É difícil deixar ir porque é o que é o que a gente está chamando de evolução. Evolução é você ser durão, ser independente, ser desvinculado, né? Isso é uma grande evolução humana. Então tá, se a gente percebe que tudo isso, essa grande vantagem não deu para entender, Isadora, eu sim. Você consegue ler? Eu sinto um poder indo embora, claro. Enquanto você estava lembrando das vantagens de não amar, me veio um sentimento bom. Eu identifiquei como esperança. Sensação de perda que não sabia amar e um campo vasto para fazer o amor surgir, sem saber por onde nem como. A Fabi escreveu. E a Luana, talvez esperança de que agora que a gente afirmou, a gente pode mudar isso de alguma forma. Então, eu arrisco muito esse caminho. Eu arrisco o caminho. Quando eu trago à tona o pior, ele está pronto para ir embora. Quando eu espelho no outro alguma coisa muito negativa, e eu espelho e falo, isso está dentro de mim, ele está pronto para ir embora.
Eu consigo sentir isso rapidamente, por isso que eu invisto bastante nisso. Eu não tenho medo de chegar e falar o pior da humanidade, porque eu sinto que neste lugar ela começa a ir embora. Mas para isso a gente tem que abrir mão da vantagem. E tá muito fácil abrir mão de vantagem. Que merda de vantagem é essa da gente achar que é uma grande vantagem se proteger da relação com o outro, né? Ou de vingança, porque peraí que a Luana escreveu, me veio a sensação muito clara que agora eu vi a verdade, coisas boas podem surgir. Ó, já estamos conseguindo sair do buraco. Vamos colocar uma situação bem primária, assim. Toda vez que a gente vive uma situação difícil, como, por exemplo, a escolaridade. A escolaridade, para muitas pessoas, foi uma coisa difícil. E aí surge um movimento unschooling, que foi a minha questão que eu trouxe lá na rede Amalaia, o meu desabafo, como disse o outro, que é o seguinte, fazer um ato de vingança contra aquilo que te machucou é dobrar o ódio. Então, quando você faz eu vou dar esse exemplo porque eu trouxe ali na rede Amalaia. Você vai lá e fala assim, eu sofri na escola, ou eu vejo meu filho sofrer na escola, ou eu vejo quanto a escola é negativa na vida do meu filho, eu tiro meu filho da escola e agora eu vou esfregar na cara de todo mundo como meu filho é genial, como meu filho é feliz fora da escola, porque na verdade eu estou morrendo de medo de tomar uma decisão dessa, porque é uma decisão que pode custar caro e eu estou morrendo de dúvida, então eu vou ficar atacando o outro e provando, colocando meu filho numa situação que ele precisa provar que eu fiz a coisa certa. Para mim, isso é um ato de vingança. É um ato de precisar desqualificar alguma coisa para eu me sentir qualificado. Falar mal de uma coisa para eu me sentir bem. Porque esses filmes que se fazem sobre desescolarização, que eu acho um desserviço enorme ao processo de tirar a escola de dentro da gente, porque é um processo de vingança, né? Essas imagens, todas as imagens maravilhosas das crianças, qualquer escola poderia fazer essas imagens dentro da escola. Qualquer escola faria momentos maravilhosos daquela criança se desenvolvendo, brincando, abraçando o colega, da professora se emocionando com o aluno. Isso tá em todo lugar. E falar que isso está nas crianças que estão fora da escola é muito frágil. Eu estou vendo a hora que uma escola vai fazer um filme maravilhoso sobre crianças felizes dentro da escola. Porque a gente está dando de bandeja isso. Olha como as crianças... isso é feliz? Isso é ser feliz? Essas imagens? Na escola eu vejo o dobro disso. E ainda com a mãe com tempo para fazer o que quiser da vida. Então, toda vez que a gente desenvolve uma necessidade de fazer uma mudança na nossa vida, seja de sair de uma empresa, sair de uma escola, sair de um casamento, sair da família, a gente ou entrar na escola para mudar a escola, ou entrar na empresa para mudar a empresa, é um ato de vingança. É um ato de que eu vou fazer diferente e eu vou me vingar e eu vou mostrar para o outro que eu estou certo e o outro está errado. E isso vai despertando cada vez mais a raiva que a gente tem do mundo, né? A raiva que a gente tem dos nossos pais que não vincularam com a gente, a raiva que a gente tem do outro que não entendeu a nossa perspectiva, o nosso olhar, a nossa necessidade. Um ressentimento, é isso. A gente vive num campo de ressentimento. Então, a Luana coloca, vou mostrar para o outro que sou melhor do que ele. E o Geli, de vingança e penso que também de imaturidade. É isso mesmo. Então, é isso. A gente está num campo de vingança e de imaturidade com a sensação de que a gente está fazendo uma grande mudança de vida.
Então tá, a gente já está terminando o nosso encontro de hoje, mas a gente não vai deixar o... Oi, a Amanda chegando agora, bem-vinda ao final, Amanda. Se safou, Amanda, se safou de participar da escória da humanidade. Você não merecia, você não precisava mesmo, parabéns por alcançar agora a gente no auge. Pois eu... Fale, querida. Pois eu preciso muito. Eu estou aqui na Bahia e aí eu esqueci que aqui não tem horário de verão. Aí eu perdi. E ó, vou te dizer, perdeu direitinho, porque até agora a gente só ficou aqui sofrendo. Até agora a gente só ficou aqui. Eu acho que eu preciso. Oi? Mas tá bom. Nossa, tá bom, você nem imagina. Mas tá bom mesmo. Porque agora, antes da gente desligar, a gente vai abrir o campo para a criação, porque a gente cutucou a onça com vara curta, né? Então, vamos lá. Vou propor essa experiência para a gente. Se a gente... Outro dia, eu falei isso, acho que numa terça, na quarta, a Cuca falou algo muito semelhante também. Então, vou voltar com esse lugar aqui. Que existem coisas que a gente... Deixa eu lembrar qual foi o termo. Existem coisas neutras, existem coisas que nos incomodam profundamente, existem coisas que nos agradam profundamente. Existem aliados, existem antagonistas, existem neutros, né? Quando a gente fala de uma aliança, é uma sensação maravilhosa, porque a gente sente assim, tem alguém se vinculando comigo. Só que essa aliança, ela tem uma ressonância muito curta, assim, uma sustentação muito curta. Porque o aliado, se ele continuar ali te agradando, vai virando indulgência e vai virando um antagonista. Porque é aquele que agora não te deixa crescer, que nem a mãe, que é aliada do filho, e fala, filho, você não precisa ir para o mundo, fica aqui comigo, que eu sou sua aliada, e não deixa o filho ir para o mundo, né? Ou ir para ele mesmo. Então, o aliado começa a virar um antagonista. O antagonista é o que faz a gente crescer, porque o antagonista é aquele que mexe com a gente e tira a gente de um eixo e a gente vai precisar se reestruturar. Porém, se o antagonista ficar muito tempo ali antagonizando, a gente cansa. A gente sucumbe ali, né? A gente desiste, a gente enfraquece. E a neutralidade, ela permeia tanto aliados como antagonistas, que é para a gente ter um pouco de respiro, que a gente ter um pouco de espaço, né? Nem sucumbir no antagonismo e nem afrouxar, que também é sucumbir na aliança. Então, o exercício que eu proponho é o seguinte, que a gente traga um pouco de neutralidade para nossas relações de amor e para nossas relações de ódio, para nossas relações de pessoas que a gente tem afinidade e para as pessoas que a gente tem uma antipatia, uma neutralidade para as relações de aliados e uma neutralidade para as relações de antagonismo. Que a gente faça esse exercício essa semana de neutralidade. O que é trazer para a neutralidade? É perceber que os opostos, eles se atraem e eles se cancelam, eles se anulam, eles se... Como é que fala isso? Eles se anulam. Vem força daqui igual e chega no zero, né? Então, da gente abrir mão
se equilibram, está dizendo a Leandra também. Então, da gente, uma neutralidade é onde a gente não cai nem para um lado nem para o outro. A gente não vai buscar nem relações, fortalecer as relações amorosas e nem se proteger das relações não afetivas, não amorosas. Exercer uma emoção viva de neutralidade. A gente não tem o risco, ocorre muito pouco o risco de cair num nada, porque a gente vem trabalhando muito um processo de vida. Então, a gente não cai o risco de ficar chapado, de ficar banal, de ficar... Como é que a gente diz quando alguém toma medicamento e fica ali naquele estado sem emoção? Letárgico. A gente não tem como cair nisso porque a gente está trabalhando, a gente vem trabalhando e despertando muito vida. Então, a neutralidade está longe de ser algo neutro. Está longe de ser algo nada. Ela é cheia de coisas, só que ela é cheia de espaços criadores. Apático, isso, Isadora. A gente não vai correr o risco de ficar apático nessa neutralidade. Então, eu convido todo mundo para experimentar uma neutralidade cheia de vida. Aí a Kate pergunta aqui, como fazer essa prática ao lidar com pessoas abusivas? Quando eu convido para uma prática, essa prática ela precisa ser... cada um tem que saber aonde, como e quando fazer essa prática. Porque ela é uma prática de autorresponsabilidade. As pessoas abusivas, quando a gente traz neutralidade para essa relação com pessoas abusivas, a gente começa a perceber que existe o oposto nessa outra pessoa também. E que existe o abuso em nós também. Então, a gente entra em processo de espelhamento e neutraliza isso, e anula isso, e volta a olhar para essa pessoa e ver o que surge. Eu posso dizer de experiência pessoal, eu já mandei pessoas embora da minha vida, porque eu não queria ser conivente com processos abusivos, e eu mando a pessoa embora da minha vida. Porém, eu não mando ela embora para me livrar da pessoa. Eu só mando ela embora, só mandei alguém embora da minha vida abusivo quando eu primeiro fiz todo o trabalho de espelhamento, quando eu vi o abuso dentro de mim. Porque senão, o que eu iria fazer? Eu estaria sendo abusiva mandando embora a pessoa. Então, a neutralidade traz esse espaço também, esse espaço para você. O que eu quis dizer aqui é que a gente não tem dado já o que vai acontecer. Uma pessoa abusiva pode ser uma pessoa que você consiga tranquilamente tirar ela da sua vida porque você parou de abusar também. Pode ser alguém que você comece a ver essa pessoa como uma pessoa não abusiva. E pode ser que essa pessoa desapareça da sua vida sem fazer nada. Não dá para saber o que vai acontecer. O que dá para saber é que você tem o recurso de espelhamento, tem o recurso de poder se responsabilizar pela criação com essa relação. A Lona pergunta, quando você fala sobre neutralidade, como seria essa prática? Na prática, é assim, neutralidade, eu não sei, vocês vão ter que inventar, mas eu posso dar um caminho aqui, uma experiência. Neutralidade é eu nem achar que é o outro que está fazendo isso ou que eu sou culpado por isso. Neutralidade é eu não preferir a situação boa e negar a situação ruim. Neutralidade é falar, bom, neutralidade se a minha filha vira para mim e fala, eu te odeio, eu não reagir como se ela me odiasse. E se ela falar, eu te amo, eu não reagir como se ela me amasse. Eu realmente me relacionar com ela e não com o que ela está me dizendo. Isso é uma neutralidade. Ajuda o olhar do observador? Também, claro. Ajuda.
vocês vão ter que inventar. Neutralidade é não se seduzir, é não ser comprável, é não ser corrompível. É entrar nesse caminho de espaço de campo de criação. Na prática mesmo, neutralidade seria o campo da vacuidade. Mas a gente pode inventar esse campo da vacuidade nesses processos fora da vacuidade, né? Mas que a vacuidade, como diz a Isadora, que a vacuidade ajuda muito. Ela ajuda muito mesmo, porque essa neutralidade é o campo da vacuidade. Mas como é que a gente pratica isso no nosso cotidiano, quando a gente ama muito uma coisa, odeia muito uma coisa, né? Que tem a ver com o que a Joana trouxe para a gente aqui no começo do encontro. Uma neutralidade com as figuras públicas. E isso não é desprezo, é tudo muito sutil. Enfim, se virem, são todos aí adultos, inteligentes, se virem com esse barulho. Amanhã a gente faz uma meditação da vacuidade com a Cuca, que vai dar um suporte para a gente. Quinta-feira, vamos ver o que vai acontecer com o nosso encontro, porque eu já estou vendo que a gente vai fazer um ponto de inflexão nesse nosso processo de criação do encontro. E qualquer coisa que aperte, entra ali no nosso WhatsApp, que a gente vai um segurando a mão do outro, porque já estava combinado isso, que ninguém mais vai soltar a mão de ninguém. Não foi? Todo mundo andou falando isso por aí. Então, vamos fazer isso juntos. Então, meus queridos, vamos seguir. Vai dormir com esse barulho, faça um trabalho e a gente segue e vê o que acontece, tá bom? Então, boa Bahia para Amanda, bom Portugal para Joana, boa Alemanha para Lívia, bom Sul para Luana, para o Gile, bom Jericoacoara para Isadora. Olha lá, as pessoas só vivem nesses lugares, né? Então tá, meus queridos, beijo e vamos seguindo.